Só um minutinho. Aí, meu cachorro está participando um pouco da live aqui também, então, se vocês escutarem ele, ele é bem participativo, não liguem. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Perfeito, pessoal. Então, já começando, né, de novo, agradecendo aí a presença de todos e todas vocês. Legal, a gente já tem 43 pessoas aqui para ouvir sobre o tema. Bom, então, para começar, vocês estão me ouvindo bem, né? Tá tranquilo o áudio. Fora meu cachorro aqui. Beleza. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Camila Gritten, né, fiz uma transição recente aí para a área de Content Design e atuo na MJV, uma consultoria alocada nos produtos da Bradesco Seguros, né, na Med Service. E também sou a embaixadora da HAL, né? Então, a partir de agora, vocês vão me ver bastante por aqui, a minha cara por aqui. A ideia é que toda semana, né, a gente promova esse espaço de troca, chamando profissionais nas áreas de tecnologia para compartilhar com a gente, né, um pouco sobre mercado, carreira, vivências, desafios, as oportunidades e até os principais erros, né, para que a gente aprenda com eles. Então, a gente promover esse espaço de troca e cada vez mais democratizar o acesso ao conhecimento, né, que é o intuito da HAL cada vez mais. Mas antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho da HAL, para quem não conhece, não sei se todo mundo conhece, já ouviu falar. A HAL Bootcamps, ela é uma escola, né, brasileira, né, ela nasceu em Curitiba, e ela é pioneira em bootcamps cohorts. Mas, melhor do que falar, eu vou mostrar um vídeo para vocês que fala um pouquinho sobre isso, tá? Vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Espera aí. Travou meu computador, só um instante, gente. É o calor, cá. É o calor, o computador tá dando... Nossa, tá 25 graus aqui agora. Mas deu uma travada no computador, gente, só um instante. Eu acho que não vai dar para mostrar o vídeo, porque ele realmente travou. Meu computador acabou de travar, olha só. Bom, mas para substituir o vídeo aí, eu vou falar um pouquinho, né, de quem é a HAL. A HAL, como eu falei, ela é uma empresa curitibana, né, e é especialista em bootcamps cohorts. Para quem não sabe, bootcamp cohort são bootcamps nas principais áreas de alta demanda, e são bootcamps práticos e super rápidos, onde vocês têm a oportunidade de aprender com profissionais das principais startups, né? Então, a gente chama facilitadores do Nubank, da Log, da própria Tovos também, a gente tem a oportunidade de chamar eles para serem convidados, enfim. E aí a gente compartilha o conhecimento através dos bootcamps rápidos, né, e de curta duração, são intensos, então a ideia é que vocês aprendam no menor período de tempo, e dentro desses bootcamps também vocês têm a oportunidade de construir um case, né, o próprio Caio já fez bootcamp com a gente, então a gente conheceu ele aí, e hoje é um dos principais profissionais aí que atua como ex-research na TOTUS. Então, para começar, eu queria que você se apresentasse, Caio, Jéssica,
sejam bem-vindos também, né? Obrigada aí por ter aceito esse convite. E aí podem se apresentar, por favor. Vai lá, Gé. Obrigada, Caio, pela oportunidade. Camis, eu também fiz o bootcamp da Howard Research. Foi eu e o Caio, ele foi meu parzinho. Bom, gente, eu sou a Olha, legal. Jéssica, eu sou UX Research na TOTS, né? Eu sou formada em publicidade, mas graças a Deus não trabalho mais em agência. Mas, bom, tem pessoas que gostam, mas não estou mais nessa área. E hoje eu faço faculdade de psicologia, né? Então eu vejo que tem ali a ver um pouquinho com o research que eu atuo hoje. Dentro da TOTS também atuo na parte, olha lá, amo o clubinho das pessoas que odeiam agência. Na TOTS também atuo na parte de Research Ops, então disseminando a pesquisa, né, dentro das diversas squads que a gente tem lá dentro. É um desafio muito grande também, tá? E aí a gente vai contar um pouquinho como que a gente está resolvendo essa parte do Research Ops. Caio, bora lá, sua vez. Boa. Primeiro, obrigado, Camis, por ter convidado a gente para esse bate-papo. Acho que estamos muito animados aí para conversar um pouquinho sobre pesquisa, sobre o nosso dia a dia. Então, é legal que a Gé comentou, né, que a gente fez o curso juntos, né? Então, é legal que foi muito aderente com o nosso dia a dia. Então, se vocês estiverem procurando alguma coisa sobre pesquisa, se vocês não souberem muito sobre pesquisa, o curso da HAL é muito aderente com o que a gente faz hoje na TOTUS. Então, teve muita similaridade com o que a gente estudou lá e o que a gente aplica hoje. Só um parênteses. Mas meu nome é Caio, eu sou UX Researcher na TOTUS, atuo há 2 anos na TOTUS, sou formado em design gráfico, mas não atuei, não me identifiquei tanto com design gráfico, mas na faculdade entendi, conheci um pouquinho do UX, então me aprofundei, estudei um pouquinho não, eu estudei bastante e migrei, fiz essa migração aí para UX Design, mais específico para UX Research. Então, um pouquinho disso. Atuo junto com a Gé, então a gente trabalha juntos aí na TOTUS, no Hub de Design. A gente vai falar um pouquinho do nosso time e tudo mais. Mas aí temos esse trabalho aí de projetos, de disseminar a cultura de design, pesquisa. Então, um pouco disso. E obrigado mais uma vez. Imagina, legal, né? Então, vocês já deram uma breve introdução aí. O que que a gente vai falar hoje, né? O Caio e a Jéssica, eles vão trazer uma perspectiva de como que é trabalhar como pesquisa e design system dentro de uma consultoria, né? Então, para quem trabalha principalmente com consultoria, acho que eles vão trazer insights aí super legais. Além disso, eles vão compartilhar um pouquinho do processo, de como que, por exemplo, o X-Research, ele está muito imerso na parte de pesquisa ali, né? Basicamente, na parte de discovery, até um pouco depois, mas como que é esse profissional atuando também como design system, né? Como que ele pode contribuir, e eu acho que isso pode ser bastante legal aí para vocês colocarem em prática. Principalmente não só para quem é de UX Research, né? Mas, por exemplo, quem trabalha com UX Design, UX Writing, UX UI, como que vocês podem incluir também a pessoa de UX Research nesse processo, né? Eu acho que é um trabalho muito colaborativo, então essa cocriação ela acaba fazendo muita diferença em qualquer empresa, né? Então é um pouquinho dessa perspectiva, além deles compartilharem também do futuro um pouquinho aí da área, né? O que esperar dessa área aí para o próximo ano, né? Então é isso. Para começar, né, eu queria perguntar para vocês, como que é o dia a dia de uma pessoa UX Research na TOTUS? Boa, legal. Acho que é interessante a gente pensar e ter isso claro, que a TOTUS é uma empresa muito grande, assim, ela atua em diversos segmentos. Então, a gente atua em pelo menos 12 segmentos do mercado. Então, vai desde agro, saúde, RH. Então, é uma gama enorme de produtos e soluções. Então, dentro da TOTUS, existem várias squads. Então, squads de produtos, times de produto. E aí, algumas dessas squads, algum desses times tem a pessoa designer lá dentro. Então, a pessoa que faz todo esse processo, ela faz a pesquisa, entende a necessidade das pessoas e tudo mais. Eu e a Jéssica e o restante do nosso time, que a gente chama de Hub de Design, a gente atua como uma consultoria dentro da TOTUS. Então, a gente é um time que faz projetos, atua em projetos para produtos que
ou não tem uma pessoa designer, ou precisa de apoio de outras pessoas designers para a realização desses projetos. Então, é um pouco disso nosso cenário. Hoje, nosso time do Hub de Design tem por volta de 10 pessoas. Se eu estiver errado, já me corrige, mas acho que são 10 pessoas, 4 delas são de pesquisa, então nosso time de pesquisa tem crescido, então isso é muito legal. 4 dessas pessoas são pesquisadoras, então é um pouco disso. Então, como consultoria, o que a gente faz? Como que a gente atua, né? A maioria das vezes, alguns produtos chegam até a gente, algumas áreas chegam até nós e solicitam um projeto. Então, eu tenho essa dificuldade, identificamos esse problema, queremos explorar tal problema, e eles solicitam um projeto para a gente. A partir disso, a gente se reúne, divide o time, então normalmente são duplinhas de pesquisa, né? Então, 2 pessoas ficam em um projeto e outras em outro projeto, e aí entendemos o problema. Então, na etapa de pesquisa, a gente tem 3 semanas de projeto. Então, a primeira semana de projeto é a gente entendendo o que está acontecendo, então, explorando, entendendo um pouco do cenário, tentando entender o problema, e depois disso começa o projeto de fato, que a gente chama, que é quando a gente conversa com as pessoas usuárias, conversa com as pessoas finais, né, dessa etapa, desse processo, dessa jornada, e aí a gente entrevista essas pessoas, a gente faz um momento de ideação, então é um momento de gerar ideias, soluções para esses problemas identificados. A gente prototipa soluções. Então, quando a gente fala de prototipar na parte de pesquisa, é um momento de protótipo de conceito ainda. A gente não está lá no Figma, não está naquelas ferramentas que, meu Deus, vou fazer um fluxo muito lindo e vou fazer a tela maravilhosa. Ainda não é isso. A gente ainda está no conceito disso. Então, é rabisco mesmo, a gente pega no Miro formas geométricas, a gente faz esse protótipo de conceito, e depois a gente valida essas informações com também as pessoas usuárias finais, ou as usuárias do produto ou da área, né? Então, a gente faz projetos tanto para serviço quanto para produto dentro do Hub. Então, seja uma jornada nova, seja um serviço novo dentro da TOTUS, ou um produto de fato. Então, acho que no decorrer do nosso bate-papo aqui, a gente vai trazer algumas outras iniciativas, mas de uma forma geral, de uma forma macro, assim, essa nossa atuação como consultoria dentro da TOTUS, como um time de consultoria dentro da TOTUS. Muito bacana, Caio. E me diz uma coisa, assim, quais que são os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, né, com essa construção aí? Olha, Camis, eu posso falar um pouquinho dos desafios. Acho que como atuante de research, né, dentro da TOTUS, que é uma empresa muito grande, como a gente é uma consultoria ali dentro, então o que significa, né? Assim como o Caio disse, a gente faz projetos para produtos dentro da empresa, né? Ou para squads dentro da própria TOTUS. Então, o nosso primeiro desafio é o seguinte: como pesquisadores, né, a gente tem que ter essa flexibilidade, né, de ter essa troca ali o pessoal chama de mindset, mas troca ali de contexto. Então, a gente atua em diversos cenários. Então, assim, já veio projeto para a gente de orçamentos, de RH. Então, quanto que o Caio e a Jéssica custa ali para uma empresa X, né? Então, a TOTUS tem esse produto. Então, a gente teve que atuar e entender junto com as pessoas que trabalham em fechamento de folha, né? Então, assim, são coisas que eu e Caio a gente não entende. E a gente tem uma etapa antes de entrar, de fato, na pesquisa, que são essas 3 semanas, a gente tem a etapa de entendimento. Então, a gente chama profissionais ali, né, daquela área para bater um papo para a gente entender também, né? Porque a gente entra muito cru. Então, um dos nossos desafios como hub de design dentro da TOTUS é essa questão de vir vários projetos muito diferentes um do outro. E eu acho bom, porque eu acho que isso fortalece um pouco essa habilidade de pesquisador, né? De toda hora você está mudando de contextos. Então, isso é muito bom, né? É um desafio, mas é bom. E o outro desafio que a gente está enfrentando, né, como pesquisadores, é a gente disseminar a pesquisa dentro de uma empresa muito grande, né? Hoje a gente já tem algumas iniciativas, né, que é o próprio Research Ops da TOTUS, né? Então, a gente tem ali um repositório que se chama TOTUS Research Ops,
onde pessoas, né, que fazem pesquisas documentam as suas pesquisas ali dentro para que a gente consiga também fazer com que a pesquisa seja disseminada, né? Então, o Caio fez uma pesquisa, eu consigo dar uma olhada e ver se essa pesquisa eu consigo reaproveitá-la, né? Então, esses dois desafios, eles são muito próximos ali no nosso dia a dia. Por ser uma consultoria dentro da própria empresa, a gente lida com diversos cenários e diversos contextos, e eu acho isso muito bom, eu acho que faz parte da característica mesmo de uma pessoa de pesquisa, né? Eu até brinco com o Caio, que a gente até conversou, né? Se você é uma pessoa curiosa que está assistindo um filme e vê aquele ator e aquela atriz, você fala, gente, eu conheço de algum lugar, e aí você não sossega enquanto você dá um Google para ver o nome dessa pessoa, é isso. Então, a gente lida isso constantemente no nosso dia, e isso é muito bom. Né? É muito bom essa parte do desafio de estar ligando as caixinhas várias vezes. Muito bom. Tem um ponto, a gente trouxe essa parte do repositório, né? Como a gente trabalha numa empresa muito grande, então existem várias formas da gente tentar disseminar a cultura e tá com essa... ter força mesmo para o UX e ter força para a pesquisa, né? E uma coisa que é legal destacar é essa parte que a gente vai tentando fazer coisas funcionarem, né? Então, uma iniciativa que está rolando, eu acho que está dando super certo com a Gé, é a questão da mentoria, sabe? Então, trazer uma pessoa de uma squad, trazer uma pessoa que tem interesse em UX, que tem interesse em pesquisa, trazer mais próximo, sabe? E aí, a partir disso, desse relacionamento mais próximo, você conseguir acompanhar essa pessoa numa pesquisa, conseguir essa pessoa acompanhar um processo nosso. Então, isso funciona muito mais dentro de uma empresa, né? Mas é uma iniciativa muito legal que tem acontecido. Eu acho que é legal destacar. Não, muito bacana. E vocês comentaram, inclusive, do Research Ops, né? Que vem com muita força aí. A gente está vendo um movimento de mercado, assim, muito forte, Research Ops, Content Ops, Design Ops. Então, como vocês trabalham em consultoria com diversos cenários complexos, né? Eu acho que vocês encontraram essa forma, por meio do Research Ops, de trazer esses mecanismos e estratégias, né? Para deixar a pesquisa sempre em movimento e fazer com que todas as pessoas elas se sintam parte desse processo, sejam pessoas novas ou por meio de iniciativas novas, o Research Ops ele contribui muito nesse quesito, né? Então, é muito legal saber que a TOTUS ela já é um pouquinho, ela é madura nesse sentido também, né? Além do design system que vocês estão construindo. Então, muito, muito, muito legal aí. E me diga uma coisa, como que é o processo assim de pesquisa de vocês aí dentro da TOTUS? Legal. Acho que a gente vai sempre aqui estar focando nesse time de que é uma consultoria, tá? Então, os outros times que trabalham em produtos específicos, eu não vou ter tanta propriedade para falar, mas vou falar um pouco sobre como a gente faz na consultoria. Então, o nosso processo de pesquisa é como a GE, como eu já falei, a gente foca bastante no design thinking. Então, a gente sempre vai fazer o quê? Pesquisar, então entender o problema que está acontecendo. Depois a gente vai tentar gerar algumas soluções para isso, então aquela parte de ideação. Depois a gente vai prototipar alguma dessas soluções e depois validar com as pessoas. Acho que coisas importantes para destacar aqui nesse momento. A gente sempre envolve as pessoas usuárias. Então, acho que não dá para fazer nenhum projeto, nenhum produto, nenhum processo que não envolva as pessoas usuárias do começo ao fim das soluções, do começo ao fim desse projeto. Então, quando a gente fala de entrevista, de entendimento, né, de problema, claro, a gente tem aquela, vou chamar de receita de bolo, então a gente pode conversar com essas pessoas, fazer entrevistas em profundidade, mas isso varia de acordo com o projeto. Não tem nada escrito na pedra, né? Então, será que só isso vai solucionar esse problema nesse projeto? Não sei. E se a gente rodar um Forms, por exemplo? E se fizer outro tipo de coleta de informações? Então, é legal a gente ter a caixa de ferramentas cheia para a gente conseguir ir explorando e tentando pegar coisas que são mais aderentes para esse projeto, para esse desafio, né? Mas, basicamente, o nosso processo de pesquisa é esse. Então, entrevista, a gente conversa com as pessoas, coleta as informações, a gente analisa o que aconteceu ali, então, pega esses insumos e trabalha com esses insumos, gera ideias para isso, seleciona alguma dessas ideias para prototipar,
valido isso com as pessoas usuárias, e aí itero, continuo vendo se isso continua fazendo sentido. Então, um pouquinho disso no nosso processo de pesquisa, tá? Legal. É, e aí, como que, né, dentro desse processo de pesquisa, tem a parte da construção do design system, né, obviamente, que é toda a questão dessa padronização que vocês precisam manter, né, e a consistência ali dos elementos, das pesquisas, enfim. E aí, como que vocês têm atuado, assim, nessas iniciativas? Como que é a construção do design system da TOTUS? E como que o profissional, né, de UX Research, ele atua nesse sentido? Legal, Camis, eu posso comentar um pouquinho? A pessoa pesquisadora, né, no caso, os researchers, eles atuam de 5 etapas, né, da construção do design system. Essas pessoas pesquisadoras estão em 2 delas, né, que é a primeira etapa da construção, né, do design system. Eu não vou falar da construção em todo, né, do design system, porque eu sou pesquisadora, então eu atuo em uma parte muito específica, tá? Mas a primeira etapa que o research está inserido é eu entender o contexto que aquele componente está dentro da minha tela. Então, por exemplo, um componente que eu vejo que ele é bem polêmico é o modal, tá? Eu já fiz uma descoberta desse componente modal e, assim, gente, o modal, você vê ele em tudo quanto é lugar. Então, assim, você vê ele para abrir uma imagem, você vê ele para abrir um calendário, você vê ele em tudo. Se bobear, a gente põe modal em tudo, porque modal funciona. Então, como pesquisadora, dentro da construção de um design system, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar, a primeira etapa é eu entender o contexto do como que as pessoas utilizam o modal na construção das telas dentro da minha empresa ali, né? Por exemplo, no caso a gente trabalha na TOTS, mas primeiro é entender esse contexto. Nessa tela aqui, onde eu estou analisando do produto Y, o porquê que as pessoas utilizam o modal, qual que é a finalidade, em quais contextos esse modal ele está sempre inserido, né? Então, a gente primeiro entende qual que é o contexto que as pessoas que fazem a tela, né, ou que constrói, ou que desenvolvem em código, o porquê que elas utilizam esse tipo de componente, qual que é o objetivo, e aí isso eu vou mapeando. Isso você pode mapear, sei lá, até num Word ali, você faz ali um mapa mental para entender esse componente. E isso quem está fazendo é uma pessoa pesquisadora, certo? A outra etapa é quando eu vou fazer a descoberta desse componente. Então, eu falo assim, galera, ó, eu entendi o porquê que as pessoas utilizam modal aqui dentro da TOTS. Eu entendi qual que é o objetivo que as pessoas utilizam esse componente e para que ele serve aqui dentro da empresa. Agora eu vou entender um pouquinho fora o que é esse componente, qual é o comportamento, quais são os tipos de variações que ele tem, para depois, lá no final, eu fazer uma proposta de componente do modal ou daquele componente que eu estou estudando, e aí eu faço uma proposta. Caso a pessoa que tá desenvolvendo esse componente, essa pessoa esteja com muita dúvida, aí vai para uma etapa de teste. Então, a gente valida com a pessoa usuária para entender se está fazendo sentido aquele componente. Porque, às vezes, a gente vê que o usuário erra porque o componente está errado, né? Não é aquele componente, né? Tem componente que ele tem ali uma limitação, né? Para você poder fazer uma pesquisa dentro daquele componente. Às vezes, a pessoa não acha porque não é o componente certo, né? Então, são nessas etapas que a pessoa pesquisadora está dentro da construção do design system. Poxa, mas como que eu faço a descoberta? Como que é a metodologia que vocês utilizam? A gente utiliza a abordagem do design thinking, né? Então a gente passa pela etapa do entendimento do componente dentro da empresa e depois a gente faz a descoberta desse componente e também depois a gente tem a etapa de validação. Quais são as formas que eu posso fazer essa descoberta? Tem N formas. Eu posso fazer um formulário, então distribuir ali dentro da empresa, das squads ali, para entender como que a pessoa UI utiliza. Eu vou colocar o modal porque foi o que eu... Vou colocar o modal porque foi o componente que eu dei de exemplo. Então, eu posso disponibilizar um forms ali para toda a empresa,
e eles vão respondendo qual que é o objetivo que eles acreditam daquele componente, para que eles utilizam. Então, ali eu consigo entender minimamente qual que é o objetivo daquele componente dentro da empresa, né? Posso também aplicar ali uma entrevista em profundidade com pessoas designers e pessoas desenvolvedoras também, para entender também qual é o objetivo daquele componente e se faz sentido a gente ter esse componente no design system, se faz sentido a gente desenhar essa proposta, tá? Desse componente. Então, basicamente, a pessoa pesquisadora, ela está inserida na parte do entendimento do componente e na parte de descoberta desse componente, tá? Porque até uma coisa que eu acho interessante falar, porque para a gente construir um design system, eu acho que não vale só a gente olhar o que o outro está fazendo, né? A empresa XWA está fazendo um design system dessa maneira, então vamos fazer também. Não, a gente tem que olhar e entender qual que é o contexto daquela tela que a gente utiliza na maioria dos produtos, né? A TOTS, né, a gente tem ali mais de 500 produtos, se eu não me engano, né? Então, assim, é um cenário bem complexo para um design system. Então, primeiro tem todo esse trabalho antes de entendimento do contexto e depois partir para uma descoberta, né? Porque senão a gente possivelmente vai errar feio se a gente for ali pegar um ali do mercado e falar, ai, tá tão bonito, né? Vamos copiar, porque barra de pesquisa é igual em qualquer lugar do mundo, né? Então vamos lá copiar. Então a gente utiliza a pessoa pesquisadora para ficar mais fácil, para ficar mais assertivo também a construção de um design system, tá bom, pessoal? Muito bom, muito bom. A gente já está tendo algumas dúvidas ali no chat, mas a gente vai responder tudo no final, tá, galera? Então podem mandando que no final a gente responde. Então, pulando aí para a próxima pergunta, quais são os desafios dos research nessas etapas de construção? Acho que, como a Gé comentou, né, o cenário da TOTUS é um cenário muito desafiador, né? São muitos produtos, são muitos segmentos, então são muitos componentes, são muitas soluções rodando ao mesmo tempo. Então, o primeiro desafio que a gente encontra é esse mapeamento. Então, entender como que o produto A e o Z fazem e ter isso tudo mapeado. Então, isso tem sido uma etapa, tem sido um processo desafiador para a gente. A gente está criando o Design System, né? Então, não tinha isso estabelecido antes. Então, a gente está criando, a gente está mapeando essas coisas agora. Então, esse eu acho que é um dos desafios. Quando a gente fala de pessoas pesquisadoras fazendo esse processo, já é complicado, né? Porque eu gosto e sou focado em pesquisa, então não tenho tanta familiaridade com componentes, com essa parte mais visual, com questões de acessibilidade, usabilidade. Então já é um desafio aí, porque eu não faço isso no meu dia a dia. Eu entendo problemas, necessidades e problemas das pessoas. Então, eu não tenho tanta familiaridade com isso. Então, esse é um segundo desafio, a gente não ter tanto conhecimento sobre os componentes, mas aí quando a gente fala desse desafio já vem uma vantagem, né? De pessoas que não têm tanta familiaridade com componentes e com essas questões de usabilidade e acessibilidade, passarem a ter. Então, acho que depois da gente começar a atuar no Design System, uma coisa muito vantajosa que aconteceu foi essa integração maior do time, né? Então agora eu sei o que a outra dupla de Design System está fazendo. Quando eles falam de tal tarefa, eu sei o que está acontecendo, eu sei o que eu preciso procurar num componente. Então, acho que essa parte de desafio vai muito ligada com as vantagens. Mas eu destacaria essas duas, de cenário da TOTUS imenso, então diversos produtos fazendo conforme eles entendiam que era o correto, e essa parte de não conhecimento mesmo dos componentes. Claro, tem outras questões, como a documentação, por exemplo. Acho que como pesquisadores, a gente já faz documentação, a documentação já está meio que na nossa raiz, né, nas nossas veias. A gente gosta de documentar as coisas. Mas documentar componentes é um cenário diferente, porque eu tenho que documentar o quê? O que é importante aqui? Não sei. Será que é a dimensão? Será que é o comportamento? Será que é a usabilidade, a acessibilidade? Então, acho que esse momento de documentação também foi um pouco do nosso desafio, sabe?
Muito legal. Bom, e o que que vocês enxergam de perspectiva para a área de UX Research assim, para os próximos anos? Olha, Camis, eu vejo a parte, né, qual que é o futuro do researcher, né, da pessoa pesquisadora e também dessa área. Eu acho que daqui a um tempo não vai ser só para produtos digitais, né? A gente vê muito researcher, né, para produto digital, né? Mas hoje eu vejo que no futuro eu acho que essa área ela pode estar inserida em qualquer outro tipo de trabalho. Então, assim, tem um case que eu gosto muito, eu não vou lembrar o nome da empresa, mas era um case de uma marca de... Ai, gente, como é o nome? De ressonância, de máquina de ressonância, e aí eles aplicaram o UX, né? E aí o UX, researcher, né? Para deixar isso muito mais humanizado, porque era uma clínica onde criancinhas faziam ali exames de ressonância, né? E para que isso não fique ali intimidado pela criança, né? Eles criaram um mundo lúdico, né? Eles utilizaram, né, as metodologias de UX, né? Então conversaram, né, com crianças para entender um pouquinho, e aí eles utilizaram para deixar um ambiente muito mais agradável. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu vejo o research aplicado até mesmo na arquitetura, né? Então, entender qual que seria ali a experiência daquela pessoa naquele ambiente. Obviamente que hoje a gente tem diversos programas, né? Que meio que faz esse ambiente se tornar real. Mas eu acho que é, não seria demais se tivesse um researcher para trabalhar nessa parte de arquitetura, né? Onde numa primeira conversa você está conversando com o cliente e você consegue captar qual que é o tipo de experiência que ele queria na casa dele, né? Ou na casa dela. Então eu vejo o researcher assim aplicado em vários outros segmentos, né? Não só hoje em produtos digitais. Eu vejo até para criar algo mais humanizado, né? Como eu consigo deixar a experiência de quem está ali no IML com a sua família, né? Para não ser essa experiência muito impactante, traumática, né? E por que não usar o researcher para estar inserido nesse projeto, né? Então eu vejo daqui a um tempo o research saindo um pouco do mundo digital e ir para algo muito mais físico, porque eu acho importante. Eu acho que a gente precisa também, né? Dessa experiência. Então eu estou apostando nisso, espero que isso de fato se realize ali, né? A gente atuando em projetos diversos, assim, putz, como que eu posso deixar um ambiente que é super traz lembranças ruins, tem um impacto ruim, e é óbvio que a gente não vai deixar uma experiência, nossa, meu Deus, é uma festa, não, mas que seja minimamente agradável, que aquela pessoa se sinta acolhida, e por que não envolver researchers nessas etapas, né? Então eu vejo o futuro aí saindo do digital e indo ali para o mundo físico. Ai, tomara, viu, Jéssica? Seria bem legal. Ai, seria mesmo. Queremos, estamos torcendo os dedos aqui. Mas eu acho que muito ligado com o que a já comentou, né? Acho que alguém até comentou no chat que o research tá altíssimo, assim. E faz sentido. Estamos vendo esse movimento. E é bom que isso aconteça mesmo, né? Para a gente entender a importância e a prioridade das pesquisas, né? Para a gente sair desse lugar de ser uma coisa reativa, então eu estou procurando um research porque aconteceu um problema, perdendo clientes, estou perdendo dinheiro, e você ir para um lugar proativo de, tá bom, vou criar uma solução, quero criar essa nova funcionalidade. Para onde eu vou? Vamos chamar uma pessoa designer, uma pessoa researcher, para que ela nos ajude nisso, sabe? Então, acho que estamos nos encaminhando para um lugar muito, muito bom, assim, de inclusão dessas pessoas, sabe? Então, isso muito mais envolvido no nosso dia a dia. Então, acho que esse é um pouco do futuro. Pelo menos é o que a gente espera. E eu Boa. acho legal, eu não sei quem foi que falou que na arquitetura, acho que foi a Alessandra, né? Na arquitetura, a pessoa designer de ambientes ou de interiores, ela aplica a base do design thinking, né? Eu acho que até para entender um pouquinho sobre
o gosto, né, da pessoa que está ali naquele ambiente, porque é ela que vai transitar ali, né, naquele ambiente o tempo inteiro. Eu não sabia disso, não sabia que eles aplicavam a base do design thinking, mas eu fico muito feliz por isso. É muito bom realmente ver pessoas aplicando, porque realmente dá certo, né? A gente que usa no dia a dia sabe que dá super certo. Legal. Bom, deixa eu só responder ali uma pergunta do Pedro Armando. Ele perguntou se tem um bootcamp de UX Research dentro da HAL Plus. Né? A HAL Plus, para quem não conhece, é uma plataforma online, né, que a HAL Bootcamps lançou recentemente. Então, tem vários bootcamps lá dentro. As lives que a gente está promovendo também, a gente está colocando tudo lá dentro para vocês terem uma experiência mais online, para quem quer acompanhar no seu tempo, né, os bootcamps, os encontros. Então, a gente tem alguns bootcamps lá, mas o de UX Research a gente ainda não colocou lá dentro, tá? Futuramente a ideia é que a gente tenha esse bootcamp lá dentro, mas para quem tiver interesse, tem o bootcamp de UX Research, que ainda não tem uma data de início, mas vocês podem deixar também o nome de vocês lá na lista de espera. Quem faz a mediação desse bootcamp é a Thaís Falabella, ela é o ex-designer manager no iFood, e a gente tem a Bianca Lima também, que ela é o ex-research na XP. Então, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui os links depois no chat. E a gente tem também o bootcamp de Research Ops, né, que é vocês aprenderem aí a construir uma operação de pesquisa, né, e trazer essa escalabilidade para o time como um todo e nesse processo de pesquisa, com a Janaína Rodrigues, que é o ex-research no Mercado Livre. Esse bootcamp ele já está disponível para vocês, inclusive, se inscreverem lá. Ele começa no dia 16 de janeiro, tá? Eu vou deixar os links aqui para vocês. E aí, a última pergunta que eu tenho para vocês existem outras iniciativas envolvendo a pesquisa no time? Vocês? Legal. Só antes de responder a pergunta, só repetindo uma coisa que a gente conversou no comecinho desse bate-papo, eu e Jéssica fizemos o bootcamp da HAL sobre pesquisa. Então, só para dar um parâmetro para vocês, ele está bem alinhado com o que a gente faz no dia a dia na TOTUS. Então, é legal que muita coisa que a gente viu durante o bootcamp, a gente já estava fazendo na TOTUS, então a gente já aplicava isso. Então, é um bom norte, assim, né? Então, vocês vão entender um pouquinho mais de pesquisa, a forma de pesquisa, a análise e tudo mais. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha depois. Mas a pergunta era sobre outras iniciativas, né? Existem algumas. Acho que, como a gente já conversou um pouquinho durante o nosso bate-papo, o Research Ops é uma coisa que a gente tem atuado bastante aqui dentro da TOTUS. Não existe receita de bolo para o Research Ops, eu acho que a gente tem que testar. Então, acho que esse é o caminho, de testar como que certas coisas vão funcionar no nosso cenário, na nossa empresa, né? Então, a gente já rodou o Research Ops, nosso repositório de pesquisa, por um tempo. A gente já entendeu algumas coisas que precisam ser mudadas, alteradas, e a gente vai fazer essa iteração. Então, não está nada cravado na pedra. A gente está sempre evoluindo essas soluções. Então, Research Ops é um ponto. A gente sempre faz workshops, tanto com pessoas designers na empresa, então a gente sempre, durante o ano, assim, tenta reunir essas pessoas 2, 3 vezes por ano, 4, não lembro a quantidade certa já, mas a gente reúne essas pessoas para conversar, para integrar as pessoas, falar sobre pesquisa, sobre UX, sobre alguma novidade. Então, a gente sempre tenta trazer essas pessoas próximas da gente e unir as pessoas designers. Como a gente comentou também, tem essas outras iniciativas que rolam além dessas de repositório e de workshop, que é um pouco da mentoria, né? Então, a gente tem crescido muito mais essa cultura de trazer pessoas e cuidar, vou chamar de cuidar de pessoas mais próximo da gente. Então, direcionando e aprendendo também, né? Porque a gente está não só de um lugar de ensinar e passar conhecimento, mas também de muito aprendizado. Então, a gente aprende muito com essas pessoas. Então, acredito que são essas as iniciativas mais fortes que estão acontecendo aqui, relacionadas à pesquisa, né? A gente também dá apoio para outras iniciativas. Eu acho que no nosso vídeo a gente vai passar o link para vocês depois, mas a gente tem relatos nossos sobre
apoio no guia de usabilidade. Então, o research está bem com o pé em várias coisas, assim. A gente atua em vários pontos e a gente vai compartilhar com vocês depois, para vocês conhecerem um pouquinho mais. Muito bom. Então, vamos pular para as perguntas agora. Quer acrescentar alguma coisa? Jéssica, a gente já pode perguntar. Já posso trazer aqui as questões. Acho que a gente pode ir para as perguntas, Camis. Legal. A gente tem aqui uma primeira pergunta do Bruno, ele é da minha equipe, inclusive. Oi, Bruno. Vocês enfrentam dificuldades em ter acesso aos usuários finais? Se sim, como vocês driblam esse impasse? Gente, por favor, dá essa solução. A gente está precisando. A pergunta de R$1 milhão, né? De Sim. como envolver os usuários. Eu acho que a gente é um pouco privilegiado no Hub de Design, porque como a gente atua como consultoria, a parte de recrutar as pessoas usuárias não fica 100% com a gente. Então, como os times vêm até a gente, participam do processo durante aquelas semanas, essas pessoas são responsáveis por recrutar as pessoas. Mas aí a gente aprende algumas coisas por ouvir e escutar essas pessoas falando muito das dificuldades, né? Então a gente deixa sempre algumas coisas claras assim para as pessoas. Então, a duração, aquela questão de LGPD, né? Então, vamos gravar, a gente vai registrar isso, a gente vai deixa tudo explicadinho para as pessoas. Se a gente vai fazer uma entrevista em profundidade, a gente troca para bate-papo, porque as pessoas entrevistam, vão me entrevistar o quê? Não sei. Não sei o que você vai fazer. Então a gente troca para outras, a gente vai acomodando, vai alterando algumas coisinhas, sabe? A gente tem as pessoas, né? O que elas fazem, o que a gente indica para elas. Conversar com pessoas de perfil mais crítico, né? Então, eu tenho milhões de chamados dessa pessoa. Será que ela vai querer falar com a gente? Vai, porque ela está com 1 milhão de chamados. Então, a gente vai conseguir coletar informações delas. Ela provavelmente está mais pronta para aceitar um convite para um bate-papo, porque a gente quer entender a dificuldade dela e ela tem muitos chamados. Então, esse pode ser um caminho. Conversar com as pessoas, né, que a gente tem mais contato. E uma coisa que ajuda também é a liberação de forms, né? Então, tá bom, eu não vou conseguir conversar com todos os meus clientes. Se eu jogar um forms com algumas perguntas e já deixar um campinho ali para ter interesse em conversar, para um papo mais profundo, também é uma tática, assim, também é uma técnica que vocês podem tentar fazer. Porque aí, se a pessoa não quiser conversar nesse bate-papo, ao vivo, no Meet, no Zoom, você já coletou alguma informação ali naquele form, então já saiu algum ganho disso. Então, como eu falei, a gente é um pouco privilegiado, a gente não faz essa parte do recrutamento. Então, são essas dicas que a gente passa para o pessoal. Sim, mas assim, para complementar o Caio, foi o Bruno, né? Bruno, como o Caio disse, né, não é a gente que vai atrás das pessoas para recrutar, mas não sei como que é o seu contexto, mas eu falaria que a pessoa PO, né? Eu não sei se aí trabalha, né, a dona do produto, mas como é uma pessoa que está muito mais perto do cliente, falou assim, ó, eu preciso de pessoas de perfis assim, você tem como me passar o contato delas? E aí eu acho que para ter um acesso mais rápido, joga a responsabilidade para a pessoa PO, né? Porque elas que têm muito mais acesso ao cliente, está muito mais perto, né? No nosso caso, como a gente é uma consultoria, a responsabilidade é de quem está solicitando o projeto com a gente, tá bom? E aí eu acho que falar claro é que as pessoas gostam de dinheiro, né? Então, deixa eu dar o contexto. O que a gente sofre um pouquinho é porque às vezes por não ser remunerado, né, não ter ali um brinde, às vezes as pessoas cancelam. Isso também é um problema, né, ali quando a gente está recrutando e envolvendo usuários, às vezes a pessoa não quer vender o tempo dela só para, tipo, eu vou bater um papo ali com a empresa XWA, né, então eu acho que a gente também tem que recompensar essas pessoas por bater papo, por estar também contribuindo ali para essa resolução de problemas, tá? É importante. Legal. Eu acho que tem uma pergunta aqui do Matheus também que complementa um pouco, né? Uma vez que a gente não consegue realizar essas entrevistas de profundidade, né, e questionários, como é o caso do Bruno, por exemplo,
Eles sofrem algum impedimento ali, né, durante o processo de pesquisa, como não ter o contato com o cliente por ser consultoria, assim, né? Tem algumas questões ali burocráticas. Então, o que que vocês sugerem quando não dá para realizar, né, essas entrevistas de profundidades e questionários, né? Quais outras alternativas explorar? Eu vou dar a minha opinião e já me complementa, tá? Mas eu acho legal que a ferramenta a caixa de ferramentas tem várias opções, né, para gente quando a gente está falando de pesquisa. Então, uma coisa que pode funcionar é essa questão dos tickets que a gente já conversou um pouco. Então, eu não sei se é um produto, se é um serviço, mas a gente já utilizou em alguns projetos como complemento, vou falar assim, como complemento essa questão de tickets. Então, tá bom, olha o meu backlog ali, todos os meus tickets que apresentaram, o que está trazendo mais? O que as pessoas estão trazendo? Quais são as dificuldades das pessoas? O que está saindo ali? Porque o ticket é quando a pessoa está desesperada para resolver o problema, né? Eu não vou mandar um ticket para... Ai, tô fazendo nada, vou mandar um ticket. Não, eu vou quando eu quero resolver algum problema. Então, acho que usar esses materiais como apoio, eu acho que é muito válido. Forms, né? Mas aí não é uma questão que dê para fazer esses questionários, mas o Forms ajuda bastante. Já tivemos projetos, cenários em que a gente utiliza o shadowing, que é aquela sombra, mas aí entra um pouco nas entrevistas, né? Então fica um pouco mais complicado, mas é uma coisa que dá muito resultado, porque você vai ver o que a pessoa está fazendo, como ela está fazendo e tudo mais. Então, acho que quanto mais a gente carrega a nossa caixinha de ferramentas, acho que é o melhor. Mas pelo que a gente já utilizou, eu diria o ticket. Eu acho que é o mais assertivo, talvez. É, Pelo menos eu já vi projetos funcionando que utilizamos essa parte de tickets e ter esses insumos também, tá bom? Jé, tem alguma dica? Eu acho que é isso, eu acho que sempre tem alguma métrica, algum número que nos diz o que está acontecendo, né? Eu acho que minimamente hipóteses a gente já tem sobre aquele determinado problema ou aquele determinado assunto. Então, eu acho assim, putz, eu não consigo nessa primeira etapa falar com o usuário, eu não consigo falar com ninguém, nem fazer entrevista em profundidade, fazer nada, 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 nada. Vocês, né, coloquem ali as hipóteses que vocês acreditam do porquê que está acontecendo aquele determinado efeito ali, né, dentro do produto e etc. E aí vocês podem fazer ali uma ideação ou realmente desenhar uma solução, só que no final vocês validem com a pessoa usuária dessa solução, né? Eu acho que não precisa necessariamente, se eu não tenho tempo, envolver usuários em todas as etapas, mas que minimamente na validação do que eu estou tentando solucionar, que eu tenha usuários validando o que eu estou solucionando, tá bom? Eu acho que na primeira etapa a gente pode trabalhar com hipóteses da nossa cabeça, porque a gente sabe minimamente o que está acontecendo, tá bom? Mas necessariamente, quase obrigatoriamente, no final a gente precisa ter usuários para validar essa solução que a gente está propondo. Eu acho que aí, se não tiver usuário em nenhuma etapa, aí a gente está fazendo qualquer outra coisa, né? Menos a parte de research e UX design, tá bom? Sim. Validar nunca é demais, né, Jé? Então, a gente gosta de validar, então vamos validar aí, Uhum. vamos ver se é aderente para as pessoas. Massa. O Gustavo Silva perguntou quando o cliente, neste caso, as outras áreas da empresa se envolvem no processo. Eu não entendi. Quando o cliente. Desculpa, você Quan- pode repetir, Camis? Quando o cliente, que no caso, né, o cliente de vocês, neste caso, as outras áreas da empresa, acho que os stakeholders, né, se envolvem no processo. Aí eu não sei dizer se ele falou aqui no processo de pesquisa, enfim. Se você quiser mandar de novo especificar também, Gustavo, aí eu já leio aqui para o pessoal. Mas. Bom, eu vou pular para a próxima pergunta. Se assim que ele me mandar aqui, aí eu já
passo para Bom, vocês. Porque tem bastante pergunta. Deixa eu achar aqui agora. Inclusive, Felipe Pires até comentou, modal é tão cômodo de usar que às vezes acaba virando um problema. Concordo. A Alessandra Gomes, na verdade, ela elogiou. Obrigada, Alessandra. Ela falou, perfeito esse processo de entendimento dos elementos do design system. Muito show. Bom, uma pergunta. Felipe perguntou como que é a estratégia de vocês para lidar com o trabalho que ficou para trás? Por exemplo, tem uma descoberta nova sobre o modal. Daí tem os produtos que não estavam com esse componente atualizado ainda na estrutura. Como vocês lidam com esse déficit ou é a vida nova dali para frente? Eu posso responder essa? Foi o Felipe? Felipe, Isso. essa parte da construção de fato do design system, eu e Caio, a gente não está muito inserido, tá? Mas eu entendo que, assim, aqueles produtos que o pessoal chama de, se eu não me engano, de legado, que são os produtos mais antigos, né? Eles vivem a vida deles lá, né? Aí daqui para frente que a gente começa a construir, né, produtos com os componentes do design system, tá? Posso estar falando besteira porque não sou eu a pessoa que estou inserida no dia a dia dessa construção de fato do design system. Mas eu acredito que talvez ali por uma lógica de ser algo muito mais fácil do que a gente resolver aquilo que já está há muitos anos daquela forma, por uma lógica minha, tá? Eu acredito que seja assim, tá? Aquele que é de legado, que está há muitos anos, ele vai viver a vida dele lá, e daqui para frente a gente trabalha com esse novo componente, o legado que lute, exatamente. o Porque legado que imagina, a gente lute. vai resolver um sistema que está há 10, 15, 20 anos, já pensou? Ter que reconstruir tudo? Aí eu acho que já é um trabalho muito grande. O Nicolas Santos perguntou: quanto tempo dura esse discovery e validação, Jéssica? E quantos componentes você consegue entregar por sprint? Quanto tempo? Olha, o processo de entendimento do componente, a gente leva mais ou menos, se eu não, eu vou chutar aqui que agora eu não me lembro exatamente, mas se eu não me engano, a gente leva uns 3 dias, de 2 a 3 dias, né, para esse entendimento do componente, porque a gente acaba olhando em vários contextos de produtos para entender como esse componente se comporta, qual que é o objetivo dele, então 3 dias, e a gente documenta isso em qualquer outra ferramenta, você pode documentar até a percepção do pesquisador ali diante daquele componente até no Word, então leva 3 dias, e a outra etapa, se eu não me engano, é de 4 a 5 dias de descoberta do componente, tá? E acho que ele perguntou da parte de validação, né? A validação, a validação ela é mais rápida, então a validação é mais sobre o documento, né, daquele componente, então a parte de comportamento do componente, então a gente documenta e pede para umas 5, 6 pessoas validar para saber se está entendível, para saber se está fazendo sentido, se faz sentido para o nosso contexto. Em questão de tempo, é mais ou menos isso, tá? Boa. Como alinhar o design? O Elias perguntou: como alinhar o design de diferentes produtos no momento de criação do design system, principalmente de produtos legados? Essa é a pergunta de 1 milhão também. É, Acho que entra muito naquele processo que a Gé comentou, né? Aquela parte inicial da gente mapear como que os componentes se comportam nos diferentes produtos da empresa. Então, essa parte de entender e alinhar o que está acontecendo é uma parte posterior à nossa. Então, primeiro a gente vai mapear o que está acontecendo e mapear as outras questões, né? De acessibilidade e usabilidade. Então, entendendo como acontece dentro da TOTUS e como que são as normas, né, de como que esse componente deveria ser, passa para uma outra pessoa designer que vai fazer uma proposta visual, que a gente chama. Então, ela vai ali entender, fazer o entendimento, montar o componente como ele vai ser mais aderente para as pessoas. Aí eu acho que entra um pouquinho em outra etapa, e não a nossa aqui de research, tá bom? Mas acontece em um momento com a pessoa
de Design System que ela vai fazer essa proposta, e entender como que aquele componente pode atender a marca A e a Z. Então, é um pouquinho com eles, tá bom? A gente só faz esse mapeamento, né? Legal. Deixa eu ver a outra pergunta aqui, que tá tendo bastante. Daí. Hum, Na TOVES, então, a Luana, ela comentou, vocês profissionais de UX e de UI são diferentes a atuação? Acho que na TOTUS, então, profissionais de UX e profissionais de UI são diferentes? Mais ou menos, né? Acho que na consultoria, aqui no Hub de Design, que é o nosso time, são diferentes. Então, eu, Jéssica, trabalhamos focados em pesquisa, não fazemos essa parte de UI. Em outros, fora aqui do Hub, do nosso time, em produtos e tudo mais, acredito que isso seja um pouco mais mesclado. Então, as pessoas fazem tanto a pesquisa quanto o layout. Então, tanto a parte de UX quanto de UI. Mas aí varia bastante do produto. Então, um produto pode ser grande e ter, sei lá, 3 pessoas designers. E aí pode dividir essas funções. Mas acho que em outros produtos isso é muito mais mesclado, tá? Essa diferença fica muito mais forte aqui no Hub, né, Gê? A gente focado em pesquisa, outras pessoas em UI, outras pessoas em outras atividades, tá? Legal. A Alessandra Gomes perguntou: como criar essa cultura de pesquisa do design system dentro da empresa? Ótima pergunta. Geralmente, o pessoal de UI tem uma demanda de telas muito alta, e isso facilita pular em etapas de pesquisa, mesmo com os gestores sabendo que esse não é o caminho adequado. Essa é outra pergunta de milhões, né? É a pergunta de milhões essa, de como disseminar a pesquisa, né? Porque às vezes a pessoa já sai fazendo a tela, né? Então, porque o PO pediu, a gente está com problema X, W, né? A gente já vai desenhando a tela. É um dos problemas, sim, que a gente está enfrentando. Então, o que que a gente entendeu? Que não adianta a gente fazer ali, não que não adianta, né? Mas não é 100% efetivo se a gente só fala com a pessoa designer, a gente tem que falar com o PO, né? Olha, é importante, a gente tem que fazer workshops com as pessoas POs, né? Porque eu acho que a questão de disseminar a pesquisa e entender a importância, eu acho que vem assim, né, de cima para baixo, né? Se eu falo só com a pessoa designer, vai chegar lá a pessoa PO e vai falar: não, mas a gente não precisa. Eu conheço meu cliente, eu já sei o que eles precisam, né? Então a gente ouve isso até, né, em empresa muito grande. Então, eu vejo que uma das primeiras etapas que a gente precisa fazer e essa cultura de pesquisa, né, até mesmo dentro do design system, é a gente começar de cima para baixo, né? Então, convidando as pessoas POs para um papo, para entender qual é a importância da pesquisa, né? Eu acho que começa por aí. Eu acho que não é com a pessoa designer. Porque a pessoa designer, minimamente, ela entende que precisa fazer. Ela entende minimamente que precisa ser feito. Mas acaba que no dia a dia, na correria, acaba já partindo ali para a construção da tela mesmo. Boa. E o Léo perguntou quais os principais campos de estudo para alguém que quer começar a trabalhar nessa área. É, acho que a gente falou bastante sobre caixinhas de ferramentas, né? Então, acho que é interessante a gente entender quais são os tipos de métodos que acontecem, né? O que a gente pode usar durante uma pesquisa. Aí, claro, se você não conhecer os conceitos de UX, o que é UX design e tudo mais, eu aconselho a começar com isso. Então, entender o que é UX design, qual é a proposta, quais são as metodologias de uma forma geral, e depois você parte para essa parte de ferramentas, né? Então, o que eu vou usar? Uma entrevista? Como que é esse método? Como que eu faço? O que eu não posso fazer numa entrevista? Como que eu monto um forms? Então, acho que você pode ir se abastecendo dessas informações, entendendo como que os métodos funcionam, e aí acredito que dá para você começar a fazer um case, a tentar vagas e tudo mais.
Então, acho que colocar a mão na massa também é um ponto muito interessante que te dá experiência, né? Você vai entender o que está acontecendo. Então, acho que é importante sempre carregar essa caixa de ferramentas. Então, abastecer ela e colocar mais ferramentas e mais métodos para você utilizar no seu dia a dia, tá bom? Mas o que eu entendo que é importante, que você precisa... o básico, né, que você precisa saber é a parte de entrevista em profundidade. Eu acho que dá para coletar muitas informações ali. A parte de ideação. Então, como que é esse processo? Como que eu posso idear? Quais são as ferramentas que eu posso usar? O protótipo e a validação, que são as 4 partes, né? São as 4 etapas ali que você vai percorrer. Então, acredito que são esses pontos. O Bootcamp da HAL, ela dá uma boa base disso também. Ela traz, né, esse conceito de pesquisa, quais metodologias utilizar, né, quais os tipos de pesquisa também construir ali durante tal processo de pesquisa. Então, acho que é interessante para você também, vale a pena. Eles ensinam, inclusive, a gente ensina toda a questão de metodologias, e você também pode construir um case, né, durante o bootcamp. Então, isso é bem legal, acho que vai acrescentar bastante aí para você. Deixa eu ver. O Felipe perguntou como que é a interação de vocês com o PM, o iDesigner e Dev na TOTUS. Quais seriam os limites dos researchers, né? Tá? Até onde ir? Esse posso responder. Eu não sei te falar assim, qual é o limite do researcher, né? Mas assim, eu posso falar do meu contexto. Como a gente trabalha em uma consultoria, o que acontece? A gente, a pessoa pesquisadora fica nessa etapa, né, da descoberta, depois da descoberta e de fazer uma ideação para propor uma solução para aquilo que a gente descobriu, validar com o usuário, a gente faz um repasse com o time de usabilidade, que também é um time do Hub de Design, e esse repasse é uma conversa que a gente fala o que foi descoberto, fala quais são os riscos que a gente viu durante esse projeto, porque minimamente a gente entende um pouquinho qual que é o risco, aquilo que vai pegar mais, aquilo que vai pegar menos. Então, é mais ou menos essa interação que a gente tem com os outros times ali envolvidos em UX, tá? A gente tem o pessoal ali de usabilidade, que é o pessoal de UI, né, que está ali nas próximas etapas. Então, é mais ou menos isso que a gente tem o envolvimento, o pesquisador com o pessoal de usabilidade. Com a parte de desenvolvimento, eu confesso que eu não tenho muito contato, quase nulo, com a pessoa desenvolvedora, tá? Porque aí já foram muitas etapas, né? Já foi para a usabilidade, já foi o wireframe, né? Então, o pesquisador, ele não está tão envolvido nisso, ele está envolvido assim, putz, pessoal de usabilidade que vai desenhar a tela ou vai propor a solução está com uma dúvida. Pessoal de pesquisa, o que vocês pensam sobre isso? Qual que é a percepção de vocês? Que vocês estavam ali durante a descoberta. Faz sentido? Não faz? O que o usuário falaram para vocês, né? Então, é mais ou menos essa interação que a gente tem com os outros times, tá bom? A parte de desenvolvimento, eu confesso que eu tenho quase nenhum contato, porque já passou muita etapa, né? Ali dentro né, dessas etapas, desse ciclo nosso, tá? Fica muito mais forte nos outros times, né, Gé? A gente entrega o projeto de pesquisa, parte para a usabilidade, como a Gé falou, e depois com o time, né? O desenvolvimento não fica por conta da consultoria, mas aí outras pessoas, designers, podem ter mais, falar melhor dessa parte, de desenvolvimento. Ali na parte da minha empresa, por exemplo, né, os DTs, que a gente chama de design thinker, né, eles não têm tanta interação com os desenvolvedores, né, até porque eles atuam no início, depois, né, eles passam o bastão para o pessoal de UI, que eu acho que são as pessoas que mais têm contato com os desenvolvedores nesse processo, né, então, pelo menos na minha empresa também funciona dessa forma e a gente chama consultoria, né, mas se alguém aí for designer de uma empresa, né, for UX Research e tem, né, essa atuação direta com os desenvolvedores, aí conta pra gente no chat. Tem mais umas 4 perguntinhas, tá? Tá bem legal, o pessoal tá adorando, tá bem produtivo, né? O pessoal perguntou bastante, inclusive.
O Lucas Portilho perguntou: qual ferramenta vocês utilizam como repositório de pesquisa na TOTUS? Como a gente conversou, o nosso repositório e o do Research Ops, ele passa por... A gente testa bastante coisa, tá? Então, hoje, dia 14 de novembro de 2022, 7h40, o nosso repositório de pesquisa, ele está no Notion. Então, a gente tenta armazenar todas as nossas pesquisas no Notion. Então, a gente organiza mais ou menos como pesquisas realizadas e templates e métodos. Então, qual é o ganho, né? As pessoas podem consultar outras pesquisas que foram realizadas, entender o que aconteceu, posso usar algum método ali. E embaixo, templates e métodos, né? Então, eu copio e colo para o meu projeto. Eu estou com uma dúvida de como realizar uma ideação. Corro para o meu repositório, vejo ali alguma ideação, algum tipo de método, e aí eu utilizo. Então, hoje o Notion está separado mais ou menos assim, mas nosso repositório no Notion mesmo, tá? Ai, adoro o Notion, gente. O Felipe perguntou. Não sei se vocês já perguntaram, mas eu acredito que não. E se também tem relação com o tema, tem sim. Todas as dúvidas são muito bem-vindas. Hoje está aparecendo outros tipos de software de prototipação. Vocês já tiveram algum problema de transição de um software para o outro em Design System? Por exemplo, caso do Adobe XD com o Figma. Olha, se a gente está sofrendo algum desses problemas, eu não sei, gente, não sei, assim. Eu sei que a gente estava usando o Sketch, depois a gente mudou para o Figma, porque o pessoal entendeu que era muito melhor, porque eu não sei dizer exatamente para vocês nessa questão aí, acho que na migração, né, que vocês estão falando para o Design System, se a gente teve algum problema. Fico devendo aí a resposta acho que foi o Felipe que falou, né? Que perguntou. Isso. Essa transição de ferramenta ali, né, para desenho mesmo, dos componentes e tudo mais para o design system, eu não sei dizer, assim, se a gente está passando pelo mesmo problema. Tem alguma coisa para falar, Caio? Eu posso ir para a próxima pergunta. Não, pode passar mesmo. Essa outra etapa é mais com outras pessoas, designers mesmo, tá? Então, mas se a gente souber de uma coisa, a gente pode tentar ajudar depois. Beleza. O Felipe, outro Felipe, perguntou: quando vocês falam componente, vocês querem dizer o que exatamente, né? Tipo modal, o que que é componente? O que que é componentes? Podem Não, desculpa, é o Pedro que perguntou, tô trocando aqui de pessoas. Quando vocês falam componentes, podem exemplificar os tipos? O que são componentes? Pergunta de Posso... milhões também. Vai lá, Gê. O componente por exemplo, o modal, né? Quando eu falo do modal, é um componente. Quando eu falo ali de um campo de pesquisa, é um componente, né? Junto dele tem um ícone, né? Então, o ícone sozinho ali daquela lupinha, ela não é sozinha ela não é nada, praticamente, ela é só um ícone. Quando eu junto esse campo mais esse ícone, né, de lupa, então ele vira ali uma barra de pesquisa. Então, componentes são todos aqueles que eu consigo compor uma tela, né? Então, a gente tem ali um modal, a gente tem uma barra de pesquisa, por exemplo, quando a gente abre o Google, né, logo de cara a gente tem uma barra de pesquisa, é um componente, junto dele tem um comportamento, né, que facilita a interação de uma pessoa, né, ali no caso dessa barra de pesquisa é para pesquisar mesmo, né, como o Google é um repositório de pesquisa, ele só tem ali uma barra de pesquisa e nada mais, né, então componentes são, assim, né, de uma forma muito mais rasa ali, né, mais passada por cima, aqueles elementos que eu consigo compor uma tela, por exemplo, ou uma solução digital. Aí, como o Pedro bem disse, no caso do modal também é um componente, tá bom? Certinho. Legal. A Luana, ela perguntou, focando mais no mercado agora. Quais as dicas para uma entrevista de emprego nessa área sem experiência anterior?
eu acho que a dica mais valiosa é a gente fazer, assim, como não tem experiência, eu acho que as pessoas que não têm experiência nessa área, que quer muito entrar, né, nessa área, se identifica pra caramba, eu acho que é fazer os cases, né, de fictícios, né? Então, você vê um problema, né? Então, por exemplo, sei lá, um problema X. Tinha um problema que eu estava atuando, que era como que as pessoas possam demorar um menor tempo possível no mercado em tempos de pandemia, né? Na época que estava o auge da pandemia. Então, conversar com pessoas e fazer o seu próprio case. Porque quando você for para uma entrevista, você tem o que mostrar, né? Você consegue mostrar que você tem um potencial, que você já entrevistou pessoas, que você já fez análise de uma entrevista, de pesquisa. Então, eu acho que para a pessoa que não tem experiência ali, de fato, em uma empresa, né, carteira assinada e etc, eu acho que para uma entrevista, eu acho que se vocês têm aqueles cases fictícios, eu acho que vocês já estão ali uns 5, 6 passos à frente, né? Porque aí, minimamente, a pessoa que está te entrevistando, que está te conhecendo, consegue analisar, consegue te conhecer, consegue entender um pouquinho do seu trabalho como pessoa pesquisadora. Então, eu acho que é isso. Pô, pega um problema que está aí, né, na sociedade, no mundo, ou um problema de uma empresa específica, e trabalha nisso, sabe? Conversa até com os usuários dessa empresa, às vezes é sua tia que é usuária do mercadinho X, né? Um mercado Y aí, e faz esse projeto. Então, eu acho que é um jeito muito valioso de mostrar o seu trabalho e você ganha experiência fazendo isso, olha só, né? Para quem não tinha experiência. Então, eu acho que é um jeito muito legal. Perfeito. E essa parte que a Jé comentou, né, do case, e você montar esse seu portfólio mesmo, é interessante vocês colocarem, por exemplo, eu selecionei tal e tal método para usar nesse case. Por que que você usou? Você consegue explicar para a gente, contar um pouco sobre? Então, isso mostra que você está entendendo o que está acontecendo, você sabe por que você foi intencional, sabe? Então, acho que nessa construção do case, isso é muito importante. Você ser intencional nas coisas e saber por que você está fazendo uma entrevista de profundidade. Não porque eu vi no livro que é para fazer, mas porque eu sei a importância e o objetivo daquela entrevista, daquele método. Então, mostrar que você sabe do que está acontecendo, do porquê daquilo é muito importante também, tá bom? Muito bom. Última pergunta. O Igor, ele mandou: vocês sentem a necessidade de fornecer mais informações depois que o processo de consultoria acaba? Ou acham que os times conseguem prosseguir sem precisar da ajuda de vocês ao longo do processo de desenvolvimento? Ou o próprio design system e repositório já dão conta? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Depois que o nosso processo acaba, a gente entrega para as pessoas algumas coisas, né? Então, são alguns entregáveis no final do projeto. Então, tem toda a documentação dos achados. Então, tudo que a gente encontrou naquele período de pesquisa. A gente tem a gente chama de catálogo de oportunidades. Então, tudo que a gente achou que é uma solução para esse problema. Então, a gente entrega todas as informações para as pessoas. Então, é um compilado de informações além da apresentação, né? Então, toda uma documentação. Falando por experiência, principalmente da parte de pesquisa, sempre que as pessoas têm alguma dúvida referente a alguma etapa da pesquisa, algum ponto da pesquisa, a gente direciona para o repositório, para essa documentação, mas aí caso as pessoas não estão encontrando algum link, o Miro sumiu, estou com um problema, a gente deixa aquela parte do chat, do Hangout, a gente utiliza o Hangout na TOTOS. Então a gente deixa aquela parte muito aberta para as pessoas. Então sempre tem aquela troca, né? Se não encontrei no link que você me mandou, a gente tem esse acesso liberado ali no chat e a gente sempre conversa com essas pessoas. Mas a gente entende, pelo menos a minha percepção, é que o repositório e a documentação atendem à necessidade das pessoas pós-projeto, tá? Então, é pouca a interação que eles têm com a gente depois
de tirar dúvida ou algo do tipo, tá bom? Eu acho que, para complementar o que o Caio está dizendo, eu acho que o que facilita é que as pessoas solicitantes do projeto, né, que tem, eu quero entender o porquê que as pessoas não conseguem fazer tal coisa, né, em um produto Y. Então, o time desse produto vem com a gente e fica imerso durante essas etapas de descoberta, entrevista com o cliente. Então, eles ouvem, eles participam, né? Então, eu acho que isso minimiza ali um pouco da dúvida, né? Um pouquinho das dúvidas que vão surgindo durante o processo, porque eles estão desde o começo, né, com a gente. Desde o comecinho ali das etapas de descoberta, o time solicitante está junto com a gente, então isso ajuda bastante. Legal. Acho que a gente já encerrou as perguntas aqui, mas foi muito bom, muito bom. Então, para finalizar, vocês querem falar alguma coisa? A gente está super aberto e agradecido por todo mundo que está aqui hoje. Se vocês quiserem conversar mais um pouco sobre UX, sobre pesquisa, o nosso LinkedIn está super aberto para vocês, então podem conectar com a gente lá e a gente conversa, troca ideias. Eu separei aqui uma coisa legal para mandar para vocês, que é o link do nosso Medium. Então tem o meu, tem o da Gé e tem o do nosso time. Então, são lugares que a gente compartilha muito do nosso conhecimento, do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, se quiserem dar uma olhada, se quiserem olhar alguns outros pontos que a gente comentou aqui, esses são os caminhos, tá bom? Mas qualquer coisa, nos adicionem no LinkedIn, conversem com a gente por lá e no Medium, tá bom? E obrigado por hoje. Ai, legal. Eu que agradeço aí a Raul. Deixa a Jéssica falar, né, Jéssica? Louco? Mas eu queria Vamos, agradecer, vamos, acho Jéssica. que é super importante quando a gente tem essa troca de figurinha, né, esse papo, a gente entender o que o outro está fazendo, o que a Fabiana está fazendo, o que o Caio está fazendo, né, outras pessoas contribuir e tirar dúvida, eu acho que isso é super, super importante. E assim como o Caio também, adoro bater um papo, gente. Então, o LinkedIn está aí, então se vocês tiverem dúvida, a gente consegue bater um papo. Putz, eu tô com uma dúvida de como estruturar, como que é o processo de vocês. Então, acho que a gente está aberto, acho que a gente está aí para isso, para contribuir ali, para ter mais pessoas no research, gente. Então, a gente adora dar gás ali para que as pessoas se apaixonem ali por pesquisa. Muito bom, agora sim. O pessoal está elogiando bastante o tema, acho que deu para aprender bastante coisa aí já para aplicar na prática, né, gente? Mas é isso, então. Se vocês quiserem, né, ver a live depois, ela vai ficar gravada. E aí a gente vai disponibilizar também nos canais da HAL. Então, quem se inscreveu vai receber essa live por e-mail. E aí acompanhem também, né, as redes sociais da HAL, assim como a gente trouxe o Caio e a Jéssica. Toda semana a gente vai trazer um assunto diferente, né, na área de tecnologia, com os principais profissionais aí. Então, nas próximas lives, a gente vai ter, por exemplo, uma live de acessibilidade, em como que outras vertentes, né, não só conteúdo, mas engenharia, UI, UX, podem trazer a cultura de acessibilidade para dentro da empresa. Inclusive, dentro desse conteúdo, né, dessa temática, eles vão falar um pouquinho de design system, como trazer, né, essa acessibilidade digital para dentro do design system. Então, tem muito tema legal aí rolando, galera. Acompanha as redes sociais, né? Siga o Instagram, o LinkedIn. E é isso, eu quero agradecer aí a participação de vocês, né? Foi pré-feriado, mas nossa, foi muito produtivo, não estava esperando por isso. E, enfim, né? Foi muito legal aí. Obrigada, gente. Então, uma boa noite para vocês, um abraço. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Até mais, gente. Boa Tchau, noite boa para noite. vocês.